Olá, gente, boa tarde. Vamos começar hoje, né? Terminar nosso assunto de coesão, né? Talvez um dos principais, né? Porque a gente tem muito problema com os operadores argumentativos, né? O que são operadores argumentativos? É o que a gente vai trabalhar hoje, né? E como é que a gente faz a conexão entre as frases e os parágrafos do nosso texto? A gente já viu nas aulas passadas de coesão que a gente pode fazer com pronomes, né, como isso, aquilo, né, com os pronomes demonstrativos, com os pronomes pessoais, né, tanto do caso oblíquo como do caso reto. Tem várias formas de fazer coesão. Mas uma talvez que denote mais dúvida quando a gente vai escrever é como utilizar a conexão de forma correta através dos conectivos, né, as conjunções. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a gente vai falar agora sobre como é que se faz a conjunção e a conexão. Quando a gente está escrevendo um texto, né, principalmente um texto argumentativo, em que a gente escreve um texto longo, né, um texto em parágrafos, nós temos que ligar as frases e os parágrafos e estabelecer vínculos de lógica. Então, se eu num parágrafo estou falando sobre algo positivo sobre algo, e no próximo vou falar sobre algo oposto a isso, eu tenho que ligar com a conjunção adversativa. Por exemplo, no entanto, porém. Só que essa lógica não é uma decoreba. Não existe conjunções, decorar as conjunções e saber usar. É entender que quando você escreve um parágrafo e vai ligar a outro, quais são as expressões, quais são as palavras que eu vou utilizar para dar a ideia que eu quero? Eu quero dar a ideia de conformidade. Eu digo conforme fulano, segundo fulano. Eu quero dar uma ideia de explicação, eu quero explicar. Então, eu vou usar uma palavra, né, um conectivo, um operador argumentativo, assim, pois, porque, né? Esse assim mais para conclusão, mas o porquê, o pois, né, para explicar a causa, a relação de consequência. Então, quando eu vou escrever, as frases elas não são soltas, como a gente já falou em relação à coesão. Os elementos que eu vou utilizar, as expressões que eu vou utilizar entre as orações e os parágrafos, é que vão denotar uma boa articulação das ideias. Então, muitas vezes, eu pego redações que vocês escrevem, que as ideias estão muito boas, mas elas estão embaraçadas, elas estão soltas, sem a ligação correta. Até porque o texto ele tem que fluir, gente. Quando a pessoa está lendo um texto, né? E a pessoa vai desenvolvendo a sua tese, vai lendo o que você escreveu, seu texto tem que estar bem ligado, ele tem que fluir, ele tem que estar bem articulado. E outra, gente, não basta só ter boas ideias. Você tem que ligar as ideias de forma interessante para que as sentenças tenham uma força argumentativa interessante. Porque as ideias, as visões que a gente tem dentro do texto são estratégias nossas. Então, tem gente que gosta de colocar a causa e depois falar a consequência disso. Tem gente que gosta de falar os dois lados da mesma relação. Tem gente que gosta de começar o período com a ideia de condição, de concessão. Então, não é decorar conjunção. Né? Esse assunto que a gente fala, operadores argumentativos, é o que a gente viu lá atrás de orações, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, concessiva, conclusiva. Não precisa decorar a conjunção, é saber usar. Agora, lógico que tem conjunções específicas para alguns tipos de relações que você quer colocar, tá bom? Então, operadores argumentativos, eles são responsáveis pela estruturação da orientação argumentativa dos enunciados. O que é isso? Quando eu quero dar uma ideia de causa, como tem aqui, ó, causa, consequência, adição, condição, conformidade, comparação, proporção, finalidade, alternância, conclusão, oposição ou tempo, eu vou usar os operadores argumentativos. Por exemplo, quando eu quero dar uma ideia de tempo e falar na minha redação, por exemplo, quando as mulheres não podiam votar no Brasil, a democracia não era completa. Quando você bota esse quando, você usou um operador argumentativo de quê? De
tempo. Quando você, nessa mesma frase, você diz assim, é, há, há mais de meio século, havia votação, mas as mulheres não podiam votar. Esse mais não traz mais, esse mais aí traz uma relação de quê? De oposição. Quer dizer, havia eleição, porém as mulheres não podiam votar. Então, não é o que você não é o assunto que vai determinar qual é o operador argumentativo, é que visão você quer dar sobre isso. Porque quando eu digo, quando as mulheres não podiam votar, a democracia não era completa, eu usei um operador argumentativo porque eu quero dar a ideia de comparação em relação ao tempo. Mas quando eu digo que existia eleição, mas as mulheres não queriam votar, não podiam votar, o operador argumentativo que eu vou usar aqui, esse mais, no entanto, todavia, dá a ideia de oposição. Então, quando eu quero aplicar uma ideia num texto, uma visão de mundo que eu tenho que usar um conectivo para constituir esse sentido, tá? Quando eu quero na minha redação, por exemplo, usar uma tese de alguém, se eu vou usar uma tese de alguém, é que a minha tese está em conformidade com ele. Então, eu tenho que usar um operador argumentativo de conformidade. O que é que eu vou dizer? Segundo Bauman, de acordo com Bauman. Então, essa palavra de acordo, segundo, conforme, é um operador argumentativo que dá a ideia de conformidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, operador argumentativo, o nome pode parecer esquisito, mas são as expressões responsáveis para orientar a sua argumentação. Como assim orientar? Agora eu vou querer, quando eu estou lendo, quando você diz assim, segundo fulano, quem está lendo vai ser orientado de que você está falando, que está de conforme com alguém, uma ideia de conformidade. Tá bom? Então a gente vai trabalhar cada um desses. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo bem massa para vocês verem. Então eu vou falar sobre a mesma ação. Ó, João quer ir à escola. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Todo mundo tá conseguindo ver aí? Responda aí para mim. Sim. Tô vendo aqui, ó. João quer ir à escola, tá certo? Só para vocês verem que dependendo de que operador eu vou utilizar, que conjunção eu vou utilizar, o sentido vai mudar. Vejam. João quer ir à escola. Aí o complemento é que vai me dizer qual é a ideia, qual é a relação entre as duas orações, porque isso aqui é uma oração, isso aqui é outra. João quer ir à escola é uma coisa, terá empregos melhores é outra oração. Lembrando para vocês que oração é a frase que tem verbo. Então, quando eu estou fazendo um período na minha redação, que vai do comecinho até o ponto, normalmente eu tenho mais de uma oração. E essas orações, normalmente, elas são ligadas por uma pontuação, ou uma vírgula, um ponto e vírgula, ou você vai ter que usar uma conjunção. Então, ó, eu vou colocar assim para vocês entenderem melhor. Então, vamos dizer que João quer ir à escola, mudei a cor aqui, é a oração número 1. E essas outras que estão do lado de cá são as número 2. Então, eu tenho que ligar a 1 e a 2. O operador argumentativo ele vai fazer essa conexão. Por isso que a gente chama de conjunção ou conexão. Só que, nesse caso aqui, eu não utilizei pontuação para fazer essa conexão. Eu vou utilizar as conjunções. Então, ó, João quer ir à escola, primeira. Quer ter uma profissão melhor, segunda. Terá empregos melhores, outra oração, que é a segunda. Então, vamos analisar oração por oração. Veja. Então, isso aqui é uma segunda, isso aqui é outra segunda, outra segunda, outra segunda e outra segunda. Vejam, começando com a mesma conjunção, com a mesma oração, o sentido que vai ser dado depende de que conjunção eu vou utilizar. Como, por exemplo, João quer ir à escola, porque quer ter uma profissão melhor. Então, entre João quer ir à escola e quer ter uma profissão melhor, a ideia que eu quero passar entre a oração 1 e a oração 2 é uma ideia de quê? De explicação. João quer ir à escola porque quer ter uma profissão melhor, pois quer ter uma profissão melhor. Então,
esses operadores argumentativos são esses aqui em vermelho, que dependendo de qual deles você coloque, o sentido vai ser diferente. A sequência vai ser diferente, a relação vai ser diferente, a orientação vai ser diferente. Por exemplo, aqui, ó. João quer ir à escola, terá empregos melhores. João quer ir à escola, portanto, terá empregos melhores. Esse portanto aqui não vai dar ideia mais de explicação, vai dar ideia de conclusão. João quer ir à escola, sendo assim, terá empregos melhores. Assim, terá empregos melhores. Então, a ideia que eu quero passar desses operadores argumentativos para vocês é que, dependendo de que conjunção você coloque, que operador argumentativo você coloque, sua frase vai se revelar, vai ter um sentido diferente, dependendo da condição que você utiliza. Ó, João quer ir à escola, mas terá que se esforçar para aprender. Ó, quer ir à escola, porém, quer dizer, para isso, terá que se esforçar para aprender. Então, ó, esse mais aqui podia ser substituído por porém, contudo, certo? Quer dizer, ele tem que ir para a escola, mas tem que esforçar, certo? Ó, João quer ir à escola, apesar de muito trabalho. Isso aí dá uma ideia de ressalva, de concessão, quer dizer, apesar de muito trabalho, quer dizer, mesmo com muito trabalho, ele quer voltar para a escola. É a ideia de concessão, tipo, mesmo chovendo, vou à escola. Tá? Lembrando, gente, que vocês fazem isso naturalmente, na maioria das conjunções. Tá? Só que o que se espera na redação de vocês, pela competência 4 do Enem, né, e também da UPE, vocês também têm essa obrigação de conectar corretamente, é o repertório que vocês têm. Por exemplo, se aqui eu não usei o mais para dar ideia de oposição, de questão contrária, se todas as vezes na minha redação que eu quiser dar uma ideia contrária, eu usar o mas, vai se entender que eu tenho pouco repertório. Então, é interessante você colocar para a ideia de oposição outras conjunções, que aí diz que você tem um bom repertório. A gente vai trabalhar todos eles aqui, tá bom? Ó, João quer ir à escola para ter um futuro melhor. Para ter um futuro melhor, a fim de ter um futuro melhor, com o intuito de ter um futuro melhor, com a finalidade de ter um futuro melhor. Então, esse operador argumentativo para vai indicar uma ideia de fim, de finalidade. Agora eu vou dar uma condição, ó. João quer ir à escola se tiver tempo. Se. Então, existe uma condição aí, uma implicação que algo só acontece se outra acontecer. Tá certo? Aí eu quero dar agora uma ideia de tempo. João quer ir à escola quando mudar para a cidade. Então, a ideia da relação da 1 e da 2 aqui, nesse caso de quando mudar para a cidade, é uma ideia de tempo. Então, quando mudar para a cidade? Vocês estão conseguindo entender o que é operador argumentativo, gente? Como é importante ele para a relação entre as frases e os parágrafos? Estão conseguindo entender? Sim. Aí, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente vai trabalhar um por um. O de oposição, de conclusão. Para você, por exemplo, não colocar um conectivo de conclusão lá na introdução. Para você não colocar uma ideia de oposição, quando, na verdade, você quer somar, você quer dar uma ideia de soma. Mas eu também vou explicar a vocês que tem conjunções que o Enem também faz essas perguntas sobre esses operadores argumentativos na prova objetiva, aquelas de marcar X lá. E, às vezes, uma conjunção que parece uma coisa é outra. Por exemplo, o I normalmente não dá ideia de adição. Não é verdade? Eu digo assim, eu acordei e escovei os dentes. Então, esse I dá ideia de adição. Mas se eu disser assim, eu acordei e não escovei os dentes, será que dá ideia de adição? Dá ideia de oposição. Então, ó, acordei, não escovei os dentes. Deixa eu botar assim. É uma ideia de oposição. Esse I aí, na verdade, tem valor de quê? De mas.
Acordei, mas não escovei os dentes. Então, o Enem, quando vai fazer pergunta... Vou mostrar a vocês 4 questões do Enem no final, que o Enem bota uma caixa de banana, bota uma conjunção que parece ser que tem uma função de um operador, mas, na verdade, tem outra função. Tá bom? Vamos lá primeiro para a causa e explicação. Então, inclusive, gente, eu vou mostrar a vocês aqui trechos de redações reais, tá bom? Para vocês verem como se usou na redação. Então, gente, o que é uma causa? O que é uma causa ou explicação? Essa causa e explicação a gente usa muito na redação. Por quê? Como a gente está tentando explicar a nossa tese, a gente usa muitos argumentos explicativos, logicamente. Então, o que é causa e explicação? É quando você diz o motivo porque algo aconteceu, tá? E depois, lá na frente, você vai dar a consequência. Então, a causa e a consequência, tá? Na causa, você vai dizer o motivo de algo que teve uma consequência. Por exemplo, o homem foi mordido na Praia de Piedade porque entrou na área proibida para banho. Ó, foi mordido é a consequência, né? Ele foi mordido. Aí, qual é a causa? Porque, uma vez que, já que, dado que, visto que, ele entrou numa área de banho proibida. Então, a relação de causa e consequência, se a minha conjunção ela está do lado da causa, ela vai ter um operador argumentativo de causa. Se ela estiver no lado da consequência, vai ser uma de consequência. Então, quais são as mais comuns para você indicar causa? Gente, existem outras. Tem gente que adora enfeitar na redação, mas veja só, não precisa também ir para conjunções que vocês nem usam no dia a dia ou que podem ficar enfeitadas demais. Então, as principais de causa e explicação, ó. Porque, uma vez que, já que, dado que, visto que e como. Agora, lembrando que como, cuidado com como, porque como também pode ser comparação. Como também pode ser conformidade. Por exemplo, eu como muito como meu pai. Esse como aí, como meu pai, é comparando com meu pai. Aí esse como já tem ideia de comparação. Mas aí também, esse como pode ser também de conformidade. Como diz fulano, quer dizer, de acordo com fulano. Então, como é uma conjunção complicada. Tá? Então, provavelmente, conjunções assim, que pode ter vários sentidos, que o Enem vai colocar na prova objetiva. Mas aí você sabe, quando você fazer a redação, escolhe quais são as condições que você se sente mais à vontade. Uma vez que é massa para você substituir por quê? Tá? Por exemplo, estou triste, pois não fui bem à prova. Todo mundo consegue entender que eu tenho aqui uma oração e tenho outra. Então, o operador argumentativo ele vai fazer a relação entre a primeira e a segunda, não é isso? Todo mundo entendeu isso, que dá entre a primeira e a segunda? Ó. Estar triste é uma consequência. Qual foi a causa disso? Não fui bem na prova. Não ir bem na prova é a causa. E qual é a consequência? Estar triste. Mas o pois está do lado de quê? Da causa. Então, essa aqui é causal. Eu podia substituir aqui, ó. Estou triste porque não fui bem na prova. Já que fui bem na prova. Visto que não fui bem na prova. Tá? Agora, nem sempre todas as conjunções elas vão poder ser trocadas. Depende do contexto que você está fazendo. Ó, como o sol não costuma dar trégua, isso é a causa. Como a causa é o sol ser muito forte. E qual é a consequência? As praias são sempre uma ótima opção. Causa, consequência. Como aqui está do lado da causa, por isso que eu coloco aqui como causa ou explicação. Certo? Não posso comer lasanha. Isso é uma consequência. Mas a conjunção está do lado de quê? Da causa. Qual é a causa para eu não poder comer lasanha? Tenho alergia a queijo. Por que tenho alergia a queijo? Uma vez que tenho alergia a queijo. Já que tenho alergia a queijo. Visto que tenho alergia a queijo. Todo mundo está entendendo aí como é importante essas conjunções de causa? Todo mundo está entendendo direitinho ou estou indo muito rápido? Tá tudo certo.
As ruas ficaram alagadas. Isso é uma consequência. Qual é a causa? A chuva foi muito forte. Então, esse porquê aqui está do lado dessa. Lembre-se que ela está do lado da causa aqui, ó. Porque a chuva foi muito forte, as ruas ficaram alagadas. Você podia trocar a ordem também, tá? Porque a chuva foi muito forte, as ruas ficaram alagadas. Causa e consequência. Já que ninguém se interessou pelo projeto, quer dizer, o motivo foi esse, a causa. E qual é a consequência? Não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Então, causa e consequência, tá bom? Vamos lá aqui agora para os exemplos. Então, eu vou mostrar a vocês uma tirinha, tá bom? Em que existe os operadores argumentativos de causa. Por que sua mãe tem duas crianças conversando, né? Por que sua mãe tem o sobrenome do seu pai, Pudim? Porque eles são casados, óbvio. Então, ele tá dando uma explicação ou uma causa pelo fato da mãe ter qual é a consequência? A mãe tem o sobrenome do pai. E qual foi a causa? Eles serem casados. Então, aqui, esse porquê eles são casados podia ser uma vez que eles são casados, visto que eles são casados, porque dá a ideia de causa. Porque eles são casados, óbvio. Não tem nada de machismo, fake. E seu pai tem o sobrenome da sua mãe? Aí ele fica reflexivo, né? Porque se não tem machismo, porque a mulher tem o nome do homem, mas o homem não tem o nome da mulher. Tá bom? Então é uma relação de causa para vocês verem. Aqui é uma redação real, tá bom? Lembrando que esse trecho aqui começa com portanto, mas eu não quero analisar esse portanto aqui, não. Esse portanto aqui é a ideia de conclusão, mas não é aqui que eu quero trabalhar aqui uma vez que, para vocês verem a ideia de causa, tá? E de explicação. Portanto, são necessárias medidas capazes, e lembrando que isso aí é um parágrafo de uma conclusão. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de, só aqui eu tenho, portanto, conclusão, com o intuito de finalidade. Só aqui, portanto, da ideia de conclusão. Com o intuito de, a fim de, da ideia de finalidade. Deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Aqui eu tenho o I, O I é a adição. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental. Aí ele colocou aqui uma oração entre travessões. Você pode fazer isso, tá? Essas explicações que vêm entre travessões, poderia ser 2 vírgulas também, tá? Se quiser também poderia ser 2 parênteses. Uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade de novas tecnologias. Ele está explicando, ele pode dizer, por que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. Então, a relação que eu tenho aqui é de causa, certo? Então, vejam, aqui é uma explicação, né, ou uma causa para o que ele está falando. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental. Aí ele vai explicar por que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. Mas para vocês entenderem que nesse trecho, além desse aqui que está marcado em cinza, existem outros elementos e outros operadores. Portanto, aqui em cima, que indica... Deixa eu botar de outra cor aqui. Que indica conclusão, com o intuito de, que indica finalidade e que indica adição, e uma vez que indica a causa, que a gente está trabalhando agora. Então, vejam, cada oração que esse estudante vai colocando, ele vai ligando com operadores de sentido que ele quer, tanto de conclusão, de finalidade, adição ou causa conectiva, tá certo? Vamos aqui para algumas outras frases que têm a ideia de causa.
Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sabe e nem sempre sabe sê-lo. Te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Então, ó, eu te amo porque te amo. Tanto a causa como a consequência é te amar. Então, te amar é a causa da consequência que eu te amo. Então, aqui também é uma ideia de explicação. Eu te amo uma vez que te amo, eu te amo visto que te amo, não tem problema. Tá? Isso aqui é de Drummond. Vamos agora para Padre Fábio de Mello. Já que não tenho o dom de modificar uma pessoa, vou modificar aquilo que eu posso, o meu jeito de olhar para ela. Então, já que não tenho o dom de modificar uma pessoa, quer dizer, isso é a causa. Qual é a causa? Ele não ter o dom. E qual é a consequência? Modificar aquilo que ele pode fazer. Então, por que não tem o dom de modificar? Uma vez que não tem o dom de modificar, tá certo? A ideia aí de causa e consequência. Visto que aqui também, ó, da ideia de causa, aqui uma frase de Dalai Lama. Visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e cuidado, quer dizer, a causa é essa, a vida começa e termina. Não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo? Então, visto que até essa parte aqui, ó, é a causa, qual é a consequência? Não seria sensato a gente praticar a compaixão? Então, esses operadores argumentativos, porque, visto que, já que, tá, dão ideias de causa, tá, para uma possível consequência. Aí agora vamos para o lado da consequência. Toda causa tem uma consequência, tá? Para dar a ideia de consequência, lembrando que é a mesma frase, só que se a conjunção estiver do lado da causa, aí o operador é de causa. Se estiver do lado da consequência, é de consequência. Então, o que é consequência, gente? Consequência é o efeito, é o que vem depois da causa. Tá? Eu tenho um motivo e esse motivo vai agir sobre algo e trazer uma consequência. Então, a consequência dá essa ideia de efeito, né? Do que acontece a um determinado ato ou uma causa. As condições de consequência, que, tão que, tal que, tanto que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de maneira que. Esse que tem aqui, ó, tão que, tem uns 3 pontinhos no meio, significa que você vai colocar palavras aí no meio, tá bom? Ó, o grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. Ó, o grito foi alto, causa. Qual foi a consequência? Acordar toda a vizinhança. Então, o que, tá vendo? Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando. Qual é a causa? Não abandonar seus ideais. E qual é a consequência? Acabou concretizando. Então, estão vendo aqui a conjunção aqui, por mais que a relação aqui seja de causa e consequência, mas o operador aqui, a expressão argumentativa que você utilizou, de sorte que, está do lado da consequência. Podia ser de forma que, de modo que, de maneira que, tá bom? Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Comer com casca e tudo foi a consequência de que ato? Foi a consequência de quê? De a fome ser grande. Então, a causa é a fome e a causa comer tudo com a casca e tudo. Pedro correu tanto de maneira que cansou. Causa, correr. Qual é a consequência? Se cansar. Então, gente, se usar a conjunção correta, prestar atenção nas relações que você quer trazer dentro do seu texto, sua redação ela vai ó, fluir. Tá bom? Comeu tantos bolos, qual é a causa? Comer tanto bolo, qual é a consequência? Acompanhou uma digestão. Então, comeu tantos bolos, de forma que apanhou uma digestão, de modo que apanhou a digestão, de sorte que apanhou uma digestão, de maneira que apanhou uma digestão. Tá bom? A adição. A adição talvez é um dos que a gente mais usa na redação, porque quando a gente está colocando ponto de vistas dentro da redação, você quer somar argumentos, você quer somar ideias. E essa ideia de soma e de adição é muito comum, tá? E a gente tem as condições mais comuns, né? E, ainda, também não só, mas também.
Por exemplo, também não só gosto de maçã, mas também de banana. Então, eu somo esse com esse. Lembrando que soma são duas ideias afirmativas ou duas negativas. Eita, eu coisa aqui. Então, quando eu digo... Eita, peraí. Eu aumentei aqui o volume. Pronto. Se eu disser assim, ó. Nem fui à escola, nem ao trabalho. Eu tenho somado aí duas negações. Nem uma coisa, nem outra. Isso é adição. Também fui ao trabalho eu fui ao trabalho e à escola. E à escola, eu estou somando também. Então, você pode somar duas ações positivas ou duas ações negativas. Tá bom? E oposição é o contrário. É uma negativa, uma positiva, ou uma negativa, uma positiva e negativa, ou uma negativa e uma positiva. Então, a adição, você vai introduzir um elemento a mais. Tá bom? Então, você vai usar e ainda, também não só, mas também além de e nem. Lembrando que esse i, ele pode ser também a diversidade, depende se você está ligando duas ideias contrárias. Tá? Você tem que somar duas ideias positivas ou duas negativas. Ó, exemplo, os benefícios de um bom café da manhã vão além de um corpo mais esbelto. Aqui tem um ponto, tá? Alimentar-se de forma saudável nas primeiras horas do dia. Ó, alimentar-se bem de forma saudável é uma ideia positiva. Também protege contra a diabetes. Então, alimentar-se bem e proteger contra a diabetes são duas ideias o quê? Positivas. Então, eu boto também. Tá? As últimas pesquisas demonstram que os homens... demonstram o quê? Que os homens já estão equiparando as mulheres na frequência de supermercados. Revelam ainda, quer dizer, demonstram uma coisa e outra. Quer dizer, ainda tem outra coisa. Revelam ainda que eles têm mostrado um talento incrível para as donas de casa. Então, eu estou somando elementos. Demonstra que eles estão indo muito ao mercado e também que eles têm um talento para a dona de casa. Então, eu estou somando duas ideias. Esse ainda também. Além de ser muito simpático, é simpático, é um ótimo professor. Quer dizer, além de uma coisa, é outra. Aqui, meu dedo. João é o melhor candidato. Além de ter uma boa formação em economia, tem experiência no cargo. Então, além de ter uma boa formação em economia, tem experiência no cargo. Então, aqui, esse além de devia estar em amarelinho aqui também. Deixa eu ajeitar. Esse além de é amarelinho também. Para não ficar nada errado. Então, além de ter uma boa formação, é uma ação positiva, né? Tem uma experiência no cargo. Ele ainda soma outra coisa, mas, também não se envolve em negociar. Então, eu tenho três coisas, além de uma coisa, a outra, mas também outra. Então, eu tenho aí, esse além de e o mais e o também, ou também da ideia de adição. Tá certo? Aqui exemplos de redações reais, tá bom? Se vocês botarem o celular no vertical, no horizontal, talvez dê para vocês verem melhor. Certo? Então, eu vou ler mais para cá, tá? Nesse sentido, nota-se que muitas vezes parcelas da população com condições financeiras mais baixas não acabam conseguindo ter acesso a atividades de lazer, como cinema, devido aos preços geralmente inacessíveis. Então, eu já disse que uma coisa, eu já coloquei uma coisa, eu vou dizer outro fator, eu coloquei um fator porque as pessoas não vão ao cinema. Aí diz assim, além disso, quer dizer, quando eu digo além disso, eu não estou dizendo que eu vou começar uma coisa contrária, eu estou dizendo que eu vou adicionar um elemento.
Além disso, outro fator que contribui para a falta do amplo acesso à população ao cinema é a localização no interior dos shoppings. Então, ó, eu digo que tem esse, além disso, tem esse. Ideia de adição. Tá bom? Isso é no mesmo parágrafo. Tá vendo? Ó? O parágrafo começa aqui e termina aqui. Mas também existe entre parágrafos diferentes. Ó. Tal cenário também é observado fora da ficção, por causa dos poucos investimentos. Então, eu estou dando um argumento. Os poucos investimentos. Tal cenário também é observado fora da ficção, visto que, por causa dos poucos investimentos, indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essas formas de lazer. Ademais, então vejam, eu não estou mais colocando uma ideia de adição, como no primeiro caso aqui, dentro do mesmo parágrafo, entre um parágrafo e outro. Então, eu estou dizendo que, por causa de pouco investimento, os pobres não vão ao cinema. Ademais, ainda tem outro motivo. Existe uma intensa elitização dos cinemas por causa do preço. Então, vê só, eu dei uma afirmação num parágrafo e comecei com ademais, quer dizer, além disso, tá? Por isso, tá? Esse ademais aí dá ideia de soma. E nota-se ainda, certo? Ele está somando duas ideias aqui, ó. No primeiro eu falo que o motivo são os poucos investimentos, eu digo, e, ademais, tem a intensa elitização. Vocês estão entendendo como é importante entender esses operadores argumentativos para o seu texto não ficar baratinado, sem coesão. E o último exemplo, desse modo, o controle de dados torna-se nocivo. Ó, qual é uma ideia? Ser nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como, então é nocivo a quê? Ao desenvolvimento da consciência dos usuários, e eu vou dar outro, nocivo a quê? A possibilidade de uso da internet como instrumento de politização. Então, ó, é nocivo por isso, bem como por isso aqui. Então, ele dá a ideia aqui de soma, de adição, tá bom? As ideias de condição, tá? As ideias de condição, o que é uma condição? Uma condição é uma implicação. Uma coisa só acontece se a outra aconteceu. É uma hipótese. Essas hipóteses a gente pode utilizar muito na redação. Por exemplo, caso o governo investisse na educação, o país seria melhor. Quer dizer, se investisse, caso investisse, contanto que investisse, salvo se existisse, a menos que existisse. Então, as condições elas são importantes para construir uma argumentação que começa de uma hipótese. E lembrando que a tese da gente vai estruturar lá no final uma proposta de intervenção que é uma hipótese, né? Então, a condição ela é importante, tá? Lembrando que quando a gente faz uma condição, a gente tem que colocar o outro lado. Eu não posso dizer, se o governo investisse na educação, ponto. Não, tem que ter o outro lado. Se investisse na educação, o que aconteceria? Tá certo? É como se a condição fosse uma causa hipotética que dá uma consequência. Ó, não tem causa e consequência? Ó, se o governo investisse, a educação seria melhor. Quer dizer, a condição é meio que uma causa que fica no plano da ideia, da hipótese, na condição, para que exista uma consequência. Qual é a consequência? O país melhorar. A condição é uma causa hipotética. Quem não sabe o que é hipotético? Hipotético é algo que está no plano da ideia. É uma hipótese, é uma ideia. Tá bom? Então, quais são os conectivos, né? Quais são os operadores? Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que, sem que. Tá? Então, veja se não é uma causa hipotética, ó. Se não houvesse pesquisa, ó o se aqui, ó. Se não houvesse pesquisa,
todas as grandes invenções e descobertas científicas não teriam acontecido. Quer dizer, se houvesse essa causa, qual seria a consequência? As invenções não teriam acontecido. Caso não houvesse pesquisa, sem que houvesse pesquisa, todos dão ideia de condição. Tá? Lembrando que toda condição tem um ato. Precisa de um ato, né? E tem uma consequência. Caso o governo invista devidamente na saúde pública, isso é a minha condição. Caso o governo invista, que se o governo investisse, né? Qual seria a consequência? Os brasileiros terão uma melhor qualidade de vida. Então, uma causa hipotética, né? Sem que haja uma política limpa, o crime vencerá sempre. Tá? Desde que estude, quer dizer, se você estudar, não é uma condição. Qual é a consequência? O aluno fará uma boa prova. Eu iria à festa de formatura. Isso aqui é uma consequência. A não ser que chova bastante. Então, a condição aqui é uma causa hipotética para que uma consequência aconteça. Vocês estão entendendo direitinho? Tranquilo? Tranquilo. Sim, tudo certo. Vocês estão percebendo como já está dando uma clareada em como vocês vão organizar as ideias de vocês, na redação de vocês, para que os textos não fiquem soltos. As frases e os parágrafos, eles têm que usar esses operadores argumentativos para ligar bem o texto de vocês. Conformidade. Esse conformidade a gente usa muito onde, gente? No desenvolvimento. E até na introdução também. Quando a gente quer trazer a voz de uma autoridade para o texto, né? Ou a gente quer trazer, dizer que a minha ideia está em conformidade com o que disse uma pesquisa, um dado, a gente usa muito nos textos argumentativos. Segundo fulano, conforme pesquisa do IBGE, como salienta fulano, como considera fulano, consoante Paulo Freire, como diz Paulo Freire. Então, essa ideia de conformidade já está dizendo o seu argumento que você está criando na redação está em conformidade a alguém, ou uma tese, ou um dado, ou uma pesquisa. A gente usa muito na redação, tá? Então, se você for citar mais de uma pessoa, mais de um dado, não bota só segundo fulano, bota outro. Bota como salienta fulano, conforme fulano, para não ficar repetitivo e usar os mesmos operadores argumentativos de conformidade. É simples, tá? Ó, o brasileiro, mesmo que lentamente, dá sinais de reação. Cansado e mais alerta, já não engole sapos tão facilmente. Procura se informar e tem ousado contra-atacar. Quer dizer, essa ação que ele está fazendo, o brasileiro, em contra-atacar, está inconforme quem? Conforme mostram as queixas registradas no PROCON. A gente usa a conformidade para dar mais valor ao que a gente está dizendo, né? Confirmar junto com a ideia de alguma autoridade, né? Como aí seria o PROCON. Ó, segundo revelou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, lembrando que quando a gente coloca uma instituição de pesquisa, né, uma instituição de letra maiúscula, se não for muito conhecida, bota também entre parênteses em letra maiúscula, tá? Ou sempre coloca, bota lá, a Organização das Nações Unidas, ONU. Ah, é interessante fazer isso. O Instituto Brasileiro de Pesquisas Geográficas, IBGE, tá bom? Ó, segundo revelou, quer dizer, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas, tá? Consoante revelou o Instituto Nacional de Pesquisas, ó. Consoante reza a Constituição, quer dizer, você está dizendo que, de acordo com a Constituição, conforme a Constituição, todos os cidadãos têm direitos iguais. Então, dá a ideia de conformidade, tá? De acordo com algo, isso está correto, tá? Isso é importante para a gente inflar um pouco o argumento da gente, utilizar essas conformidades para trazer valor ao texto que a gente está escrevendo, tá bom? Tranquilo? Vamos lá.
Como salienta o recente relatório do Banco Mundial, então, eu vou abrindo aqui uma oração dizendo que eu vou utilizar dados do relatório, quer dizer, de acordo com esse relatório, o Brasil é campeão mundial de má distribuição de renda. Fiz o bolo, é uma ação, eu fiz o bolo de acordo com a receita que vi na internet. Então, a minha ação de fazer o bolo estava em conformidade com a receita. Tranquilo? E aí, eu coloco aqui 3 exemplos de redações diferentes em que o aluno utilizou os operadores argumentativos de conformidade. No primeiro, se usou conforme. No segundo, a palavra segundo. E na terceira, de acordo com. Todos eles dão ideia de conformidade. Se você for falar várias vezes, tem alunos aí que usam mais de um teórico, né? Mais de uma pesquisa, mais de um dado. Não botem segundo sempre, botem um conforme, botem um de acordo com. Isso mostra que você tem repertório de operadores argumentativos para fazer isso, tá bom? Então, ele diz aqui no primeiro, conforme teorizou inicialmente o pensador inglês Adam Smith. Quer dizer, de acordo com esse Adam Smith, tá? Segundo ele, de acordo com ele. No segundo, segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável em garantir o bem-estar da população. Tem um aluno aí que usa sempre esse aí, né? Né? É Davidson, né? Não é Davidson? Que tu usa sempre esse, Davidson? Acho que ele tá por aí. Ó, segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, de acordo com Thomas Hobbes, tá? Conforme Thomas Hobbes. E no último, não é nem uma coisa, não é nenhum teórico. Time que tá ganhando é bom mexer. Exatamente, Davidson. Tranquilo, tá perfeito. Então, esse trecho aí podia até ser seu, né, Davidson? Então, vejam que nesses dois primeiros casos, o aluno colocou que ele está em conformidade com o teórico. Mas não é só, a gente não usa só isso com o teórico, a gente usa também com as ideias, ó. Veja aqui no final. Ademais, a influência do meio virtual atinge também um âmbito intelectual. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado, então, ter acesso ao conteúdo previamente selecionado, de acordo com seu perfil na internet, então, de acordo com também da ideia dessa conformidade de uma ação com a outra. Nem sempre é uma conformidade com o teórico, tá bom? Comparação. Comparação, a gente faz muito no texto, quando a gente faz comparação, por exemplo, você vai falar sobre a educação no Brasil. Por exemplo, a educação do Brasil não é tão boa quanto a da nossa vizinha Argentina. Tão quanto, quer dizer, a educação do Brasil, você está comparando o Brasil com a Argentina. Isso a gente faz muito na redação. Fazer comparações na minha argumentação faz com que o leitor, né, o corretor entenda que eu tenho um repertório para fazer relações com países diferentes, com realidades diferentes e comparar. É mais uma estratégia que eu utilizo para mostrar que eu tenho conhecimento de mundo, tá bom? Então, essa comparação ela pode ser negativa, pode ser positiva, né? Ou uma comparação de equidade, tá? Por exemplo, a educação no Brasil acontece da mesma forma que da Argentina, por exemplo. Está falando aí uma comparação equitativa, está no mesmo padrão, mas pode também ser uma comparação para menos, que um é melhor do que o outro, ou mais, tá bom? Então, que operadores eu tenho? Mais que, menos que, tão quanto, tão como, tão quanto, tão como, já falei, né? Tal qual também é legal, tá certo? Tal qual é um elemento de comparação bem interessante. Da mesma forma, sabe como é que eu posso usar da mesma forma? Bem interessante na redação, se usa muito. Eu boto um argumento meu, tá certo? Eu digo assim,
Os países desenvolvidos, vou dar um exemplo, tá? Os países desenvolvidos investem muito na base da educação dos seus jovens. Da mesma forma, o Brasil deveria fazer essa ação, logicamente, de acordo com sua realidade. Da mesma forma, eu estou dizendo que o Brasil, eu comparo o que o Brasil deveria fazer com o que se faz em outro país. Então, isso se faz muito na redação. Da mesma maneira, da mesma forma, tal qual, como, lembrando que como, cuidado que nem sempre como dá a ideia de comparação. Pode ser de conformidade, né? Como diz fulano. Você só vai saber, na verdade, quando tiver o texto, você vê qual é a relação que o operador vai fazer, tá bom? Ó, um passeio no parque é mais agradável do que sair para festas. Então, eu estou fazendo uma comparação aí em que um tem um valor maior do que o outro. Então, passear é melhor do que sair. Então, eu estou comparando o parque e festas. Isso é a comparação. Vamos colocar a Luísa no lugar de Joana. Um é tão competente quanto a outra. Aí, uma comparação de equidade, né? Os dois têm a mesma competência. É que aí eu já vou usar aqui frases de literatura, para vocês verem também que essa comparação se faz muito na literatura. Inclusive, a comparação é uma figura de linguagem na literatura, tá? É que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Então, ele está comparando aí o riso da pessoa com a harmonia de uma orquestra santa. Oswald de Andrade, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Tá? Então, comparando a simplicidade do amor com o largo da igreja. Cecília Meirelles. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Né? Então, ela está comparando o tombo do coração dela com uma estrela ferida, né? Com uma estrela que cai e tomba e o coração dela. Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora. Quer dizer, ele compara o ato de fazer versos, né, de fazer poema, com o ato de chorar. Tá? Então, ele está colocando aí equidade, fazer poema e chorar. A música de Lulu Santos, né? A vida vem ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Então, ele está comparando que, assim como existem as ondas do mar, está comparando com as ondas da vida, que a vida vem em ondas que vão modificando a vida da gente, né, o mundo da gente, e assim como o mar, tá? Eu poderia dizer, a vida vem em ondas tal qual o mar, da mesma forma que o mar, tal qual o mar, tá bom? Essa é a ideia de comparação. Da mesma forma que os países desenvolvidos são democráticos, o Brasil também deveria ser. Eu não estou fazendo a comparação? Essa última frase aí, ela é bem comum numa redação, você fazer comparação de realidades de países diferentes, de culturas diferentes, tá bom? De classes sociais diferentes, de estados diferentes do Brasil. Tá? Proporção e simultaneidade. Olha, proporção, a ideia de proporção, o que é proporção? Tá? Está no mesmo nível, né? De forma proporcional. Então, esse copo, a água que está nesse copo é proporcional à água que está nesse copo, estão no mesmo nível. E a ideia também de simultaneidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que alguma coisa acontece, outra também acontece. Então, isso é ser simultâneo. Então, um outro operador argumentativo é de proporção ou simultaneidade. Então, quais são os operadores que eu posso utilizar? Ó? A medida que, a proporção que, ao passo que, quanto maior, menor, quanto maior, menor, quanto maior, menor, e aí vai. Quanto mais, menos, quanto menos, mais, dá a ideia de proporção. Vamos ver aqui os exemplos. Ó. Ao passo que se investe na educação, quer dizer, ó, ao mesmo tempo que se investe na educação, o país evolui em todos os aspectos. Então, isso é proporção. Então, se eu invisto muito na educação, o país evolui muito. Certo? Na medida que se investe em educação, ao passo que se investe em educação,
tá? Quanto mais se investe na educação, então isso dá a ideia de proporção e também, de certa forma, proporcionalidade. Visito meus amigos à medida que eles me convidam. Quer dizer, uma ideia de proporção aqui. Se eles me convidam muito, eu vou muito. Então, à medida que, a proporção que, isso dá a ideia de proporção. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Então, isso é proporção. Ó. Se a altura for média, o tombo será médio. Se a altura for alta, o tombo será alto. Então, isso dá a ideia de proporção. A vida nas grandes cidades se deteriora à medida que a população cresce. Então, isso é simultâneo. Tá? Essa questão de simultaneidade é importante na argumentação quando você fala sobre os processos. Tá? Por exemplo, se na conclusão você vai falar sobre uma proposta de intervenção, você pode dizer que é simultâneo, por exemplo, o investimento da educação e as ações que vão acontecer, e as consequências disso. Então, à medida que o governo investe, a educação melhora e a sociedade também. Então, essa simultaneidade é importante também quando você vai argumentar, para falar que algum ato de algum agente que você vai utilizar, por exemplo, na conclusão, vai ser simultâneo ou vai ser proporcional à consequência que ele vai gerar. O governo investir vai proporcionar o quê? Que proporção vai ser na sociedade? Né? Vai ser simultâneo ao quê na sociedade? Tá bom? Aí eu quero só dizer uma coisinha para vocês não errarem lá na redação. Existe a expressão à medida que e na medida em que. Cuidado para não se confundir, porque isso é um erro que você pode ter lá. À medida que dá a ideia de proporção. Então, a proporção que você fala, todos obedecem. Então, isso é uma proporção. Você vai falando e as pessoas vão obedecendo. Agora, na medida em que, dá a ideia de tendo em vista que, já dá a ideia de causa. Então, para dar a ideia de proporção, à medida que com crase ou à proporção que. Tá? Para dar a ideia de causa, é na medida em que. Por exemplo, na medida em que chove, as ruas ficam alagadas. Quer dizer, qual é a causa? Chover. Qual é a consequência? Alagar. Então, na medida em que é causa e à medida que com crase, que equivale à proporção que é proporção. Por exemplo, na medida em que não há provas contra esse homem, ele deve ser solto. Qual é a causa? Não haver provas. Qual é a consequência? Ele deve ser solto. Então, a medida que aqui seria a proporção. Tá? Não existem as expressões à medida em que e na medida que. Só existe a medida que é com crase para proporção e na medida em que para indicar a causa. Então, vamos lá aqui por algumas frases, né? Algumas frases que nós vamos analisar. Aqui eu peguei na internet, né? Evandro Guedes diz: quanto menos pessoas souberem de sua vida e seus projetos, mais feliz e bem-sucedido você será. Então, quanto menos uma ação acontecer, mais outra vai acontecer. Então, quanto menos, mais. Essa é a ideia de proporção. Então, a proporção de quanto menos pessoas souberem dos seus projetos, mais você será bem-sucedido. Então, ele dá a ideia de proporção. Ó, à medida que vou amadurecendo, então isso é simultâneo, né? Você vai dar a ideia que você vai crescendo. À medida que eu vou amadurecendo, então, ao mesmo tempo que eu vou amadurecendo, presto atenção ao que os homens dizem. Simplesmente vejo o que fazem. Andrew Carnegie. Aqui um Antônio Carlos Sequim, né, receita de poema, ele diz: um poema que desaparecesse à medida que fosse nascendo, quer dizer, simultaneamente que ela fosse nascendo, e que dele nada restasse, senão o silêncio de não estar sendo, que nele apenas ecoasse o som do vazio mais pleno, e depois que tudo matasse, morresse do próprio veneno. Então, ó, à medida que, quanto menos mais, quanto mais menos, dá a ideia de proporção ou simultaneidade. Tranquilo, crianças? Estão entendendo até aí? Tem sinal de vida? Estão entendendo? Sim.
Sim. Onda, velho. Porque a aula, como tem que ser rápido, né? Parece que a pessoa está sozinha na onda. Finalidade. Olha, finalidade é outro que você vai usar muito. Essa finalidade você vai usar no seu texto inteiro, se você quiser, mas o principal que você vai usar a finalidade é na conclusão. Porque você não tem que dar uma proposta de intervenção, os agentes não têm que promover ações a fim de que, com a finalidade de, por exemplo, a família deve estar presente na escola para que os alunos tenham bons resultados, com a finalidade de que tenha bons resultados, com o propósito de que tenha bons resultados, a fim de que tenha bons resultados, com o intuito de ter bons resultados. O governo deveria aumentar o valor do auxílio emergencial a fim de que as pessoas tenham uma segurança alimentar favorável, a fim de que tivesse uma segurança, com o intuito de tiver segurança. Então, a finalidade, ela pode estar na conclusão, principalmente na conclusão, mas ela também pode estar no desenvolvimento quando você dá alguma relação de causa e consequência, ou você vai dar um ato, uma ação, e já ali no desenvolvimento você vai dando o que se pode fazer, né? Qual a finalidade desse ato? Mas, principalmente, a finalidade ela vai estar na conclusão. Então, a finalidade ela se manifesta quando um dos elementos indica o propósito, o objetivo, né? A finalidade. Então, a gente usa para que, a fim de que, lembrando que a fim de que é separado, tá? Esse fim é finalidade, a fim de que, quer dizer, com a finalidade de quê? Com o intuito de quê? Com o propósito do quê? Então, vamos lá. Vamos lá para as relações de finalidade. Esses cartões abrem portas com que finalidade? Para você fechar negócios. Com o intuito de você fechar negócios. Com o propósito de você fechar negócios. A matança criminosa de focas Epa, aí. Vamos ajeitar isso aqui. Pode ter rio, não. A matança criminosa de focas é conhecida no mundo inteiro. Já existem certas medidas de proteção à fauna. Para quê? Com o intuito de quê? Com a finalidade de quê? Que tais caçadas não se repitam. Tá vendo? Da ideia de finalidade. Aproximei-me dela com que finalidade? A fim de que ficássemos amigos. Felipe abriu a porta do carro com o propósito de sua namorada entrar, quer dizer, com a finalidade dela entrar. Então, quando você coloca lá na sua redação um agente que vai promover uma ação, vai dizer o modo que essa ação vai acontecer, você tem que dizer qual é a finalidade disso. Porque não adianta dizer que alguém vai fazer alguma coisa desse jeito sem dizer qual é a finalidade. Então, esses operadores argumentativos de finalidade vão estar muito na conclusão. A família deve cumprir seu papel social junto à escola. Com que finalidade? Melhorar os índices de aprovação dos alunos. Isso aqui é bem a cara de conclusão de redação. Certo? Então, eu botei aqui três parágrafos da conclusão de 3 redações diferentes. Certo? Então, vou ver só a parte mesmo que está ele, tá certo? Ó, no primeiro, somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, esses podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores a fim de alcançar objetivos políticos e econômicos, quer dizer, com a finalidade de alcançar objetivos políticos e econômicos, com o intuito de. No segundo, além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, lembrando que o nome de ministérios, instituições são em letra maiúscula, viu? Muita gente bota letra minúscula. Em parceria com empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news, mediante a implantação de indicadores de confiabilidade das notícias vinculadas, como o projeto The Trust Project nos Estados Unidos. Com o intuito de, qual é a finalidade desse projeto?
minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto dessas na sociedade. Então, indicar qual é a finalidade da ação que você está colocando é obrigatório na conclusão. Então, finalidade não é algo que você pode escolher não colocar, tem que colocar. A última. As propostas apresentadas já tomam o que foi discutido ao longo do texto, ao evidenciar a responsabilidade das instituições escolares, que devem trabalhar filosofia, criticismo e sociologia. Para quê? Por que tem que se trabalhar a filosofia? Com a finalidade para que as pessoas sejam menos influenciadas e as redes sociais que devem restringir o uso indevido dos dados pessoais. Então, olha, a fim de que, com o intuito de, para que, com o propósito de, com ideia de finalidade. Alternância. Alternância, nem sempre se usa muito alternância nos textos argumentativos, mas pode se usar, tá? Ela dá alternância entre dois polos, quer dizer, seja isso ou seja aquilo, ou isso ou aquilo, tá? Então, ou, ora, já, não, nem, quer, seja, talvez, da ideia de alternância. Ora quero dormir, ora quero comer. Alternância. Ou escolho agora, ou fico sem presente aniversário. Não entendo aquele garoto. Ora é simpático, ora é insuportável. Quer dizer, ele alterna entre ser simpático e ser insuportável. Tem várias pessoas assim, né? Quer ele fique, quer ele vá, eu irei embora agora. Quer dizer, tanto faz ele ficar ou ele ir. Então, essa é a alternância. Seja agora, seja depois, estou contando com a sua ajuda. Como é que você pode usar esse seja na redação? Seja o governo, seja a família, você pode usar assim também. Talvez fique muito tempo, talvez fique pouco tempo, isso é alternância. Nem estuda, nem trabalha, não pode ser. Quer dizer, alternância entre não estudar e não trabalhar. Tá? Alternância não é muito comum no texto argumentativo, não, mas pode ser usado. Temos aqui uma tirinha, né, de Kelvin. Ele está pegando a bolinha lá e o taco de beisebol e joga para o seu amigo e diz: ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. Né? Esse ou, ó, são duas opções. Ou faz isso, ou aquilo. Certo? Você pode dizer assim também, ó. Ou o governo investe na educação, ou o Brasil não vai evoluir de forma saudável, por exemplo, ou suficiente. Então, esse ou aí também é mesmo com uma proposta que você faz essa alternância para dizer ou isso acontece ou outra coisa vai acontecer, tá? Dois exemplos de redações mesmo, tá? Esse é um exemplo da redação e aqui uma análise de redação. Ó, tendo em vista que o uso das informações privadas dos internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou pode induzi-los a adotar isso ou a aderir a posições políticas. Então, ou uma coisa ou outra. Lá embaixo, enfim, a leitura realmente pode nos ajudar a escrever melhor, à medida em que, aqui, a gente lembra? Isso da ideia aqui de proporção, né? À medida em que amplia o nosso conhecimento da língua, do mundo, das relações humanas, trazendo para nossos textos não apenas novas palavras, mas ideias mais maduras. Aqui já tem ideia de oposição. Articuladas e fundamentadas, seja no contexto de uma prova, como a redação do Enem, seja em outras tantas situações. Então, ou nesse contexto de prova, ou em outras situações da ideia de alternância. Tá? Lembrando que a alternância aí pode dar a ideia de exclusão ou de inclusão. É simples. O ou nem sempre é uma coisa ou outra, significa que você vai ter que excluir um. Pode ser os dois. Por exemplo, a ideia de exclusão. Quem vai ganhar a eleição ou é Lupécio ou João Paulo. Esse ou dá a ideia de exclusão, porque só quem pode ganhar uma eleição é um dos dois. Mas o ou também pode dar a ideia de inclusão, quer dizer, pode ser uma coisa ou outra. Você prefere o quê? Aí você faz, não. Ou Coca-Cola, ou Guaraná, tanto faz. Então, você não está excluindo nenhum dos dois. Então, pode ser uma coisa ou outra. Então, o ou pode excluir ou incluir. Depois vocês veem esses exemplos aí. Tá? Conclusão. Aí é que a gente vai chegar num ponto importante.
gente viu que finalidade é mais importante usar na conclusão, mas também existem os operadores da conclusão. Lógico que alguns deles você pode usar já no desenvolvimento, se você estiver concluindo alguma ideia lá. Mas onde é que ele está obrigatoriamente é na conclusão. Ou no começo do parágrafo, do último parágrafo, para indicar que você está começando uma conclusão. Portanto, por isso, desse modo, significa que no último parágrafo você está dizendo que, depois de tudo que eu falei, desse modo, portanto, logo vai vir a conclusão. Tá bom? Então, lembrando que o operador de conclusão, ele vai dar um ponto final na sua ideia. Tá? Aqui é o exemplo. Nossa grande vantagem, todos já sabemos português. Não precisamos, portanto, partir do zero. Tá? A escola pública não tem os mesmos recursos de uma privada para se manter. Por isso, com isso, logo, se você trabalha ou estuda em uma escola pública, cuide como se fosse dela. As estatísticas explicam a queda As estatísticas explicam a queda brusca na ocorrência de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito depois da entrada da lei seca em vigor. Há proibição absoluta do consumo de álcool antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização espalhados pelo país tornam menores as tentativas de bular o sistema. Dessa forma, quer dizer, com isso, portanto, eu vou concluir que, em vez de fugirem dos bafômetros policiais, os motoristas deixam de beber e, com isso também, já dá essa ideia também, né? Mantêm-se aptos a dirigir sem transgredirem a lei. Então, são exemplos aí de conclusão, de operadores de conclusão. A capacidade de julgamento de cada pessoa, outrora usada como teste, passou a não mais sê-lo. E logo, portanto, todos têm que respeitar os mesmos índices, independentemente do que consideram certo para si. Lembrando também que a ideia de conclusão pode estar subentendida. Inclusive, esse textozinho aqui, né, da Fundação SOS Mata Atlântica, já caiu no Enem, viu? Então, às vezes, a ideia de conclusão, ela está subentendida. A conjunção, ela não está expressa, mas a ideia de conclusão. Por exemplo, nessa propaganda aqui, né, nesse informe publicitário aí, né, da SOS Mata Atlântica, se colocou duas árvores, assim, no formato de um pulmão, e se faz a pergunta, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, é como se fosse, quer continuar a respirar? Portanto, comece a preservar. Certo? Qual é a conclusão? Comece a preservar. Então, às vezes, a conjunção ela está subentendida. Tá bom? Mais alguns exemplos e a gente já vai terminar. Tá bom? Ó, lembrando aqui que aqui é uma conclusão, ó, começou logo com portanto. Portanto, é mister. Lembrando que essa expressão é mister, significa é necessário, tá? Quem quiser usar. Então, portanto, é mister que o Ministério da Infraestrutura, em parceria, construa novos cinemas públicos. Então, começa com portanto. Aqui nesse outro exemplo, ó, desse modo, no terceiro, assim, todos dão ideia de conclusão. Lembrando que essas condições de conclusão, elas podem estar no desenvolvimento, não tem problema, quando você está concluindo uma ideia. Mas o ideal, né, o normal, né, para você concluir, é usar esses elementos, esses operadores argumentativos dentro da própria conclusão. E oposição é o que a gente mais usa numa redação, quando a gente está fazendo o contraste, né, entre duas ideias opostas, né? Então, a gente usa mais, porém, contudo, todavia. Lembrando, só uma dica para vocês. Quem vai fazer espanhol, né? Todavia, em espanhol, tem um sentido diferente de português, tá? Todavia, em português, é a mesma coisa de mais, porém, da ideia de oposição. Todavia, em espanhol, significa ainda. Por exemplo, todavia não cheguei. Não é porém não cheguei, quer dizer, ainda não cheguei. Dá outra ideia completamente diferente, tá bom? Só vocês entenderem isso aí. Então, ó, embora, se bem que, ainda que, apesar de, mesmo que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante, em que pese, tudo é ideia de oposição. Como a gente usa muito oposição para dar duas ideias contrárias na redação, né, ver dois lados, a gente só usa mas.
MAS, tá? Não é MAIS, não. Mas é um advérbio de intensidade, é um mas. Então, se você vai falar várias relações de oposição, não use só o mas, não. Use porém, contudo, entretanto, tem outras aí, tá bom? Então, a gente ainda tem 20 minutos e ainda tem que terminar. A educação básica é a grande prioridade nacional. Positivo. Mas o tema que ocupa os jornais é o ensino superior. Então, estão dando duas ideias opostas. As pesquisas com célula-tronco embrionárias, ainda que de forma bastante limitada, foram aprovadas. Quer dizer, apesar de serem bastante limitadas, foram aprovadas, dá uma ideia de concessão também dentro da oposição. Todos têm que respeitar os mesmos índices, independente do que consideram certos para si. Entretanto, no entanto, mas nenhuma melhoria seria possível sem a realização de um programa de conscientização. Tá? Aí as ideias de concessão, que estão dentro também do contraste, né? Apesar de Gabriel ter feito um bom trabalho, não foi aprovado, né? Quer dizer, mesmo ele fazendo um bom trabalho, não foi aprovado. E outros exemplos. E aí eu vou para aqui, para uma charge aqui do Papai Noel. O cara colocou, mas o Natal já passou. Aí, Papai Noel, mas as contas não, quer dizer, porém, as contas não. No entanto, as contas não. Uma frase aqui do lado direito de Manuel de Barros. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Quer dizer, no entanto, tentei. Mas tentei. O conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento. Então, apesar disso, né? Mas, porém, também usado aí como adversidade. Então, aí eu tenho 3 exemplos aí de oposição, né? Em que se dá uma ideia positiva e depois outra negativa, ideias opostas. Vamos entender aqui rapidinho. Ó, na primeira. No Brasil, atualmente, tal forma de diversão tem se destacado. Isso é positivo. Uma vez que promove a interação do público de maneira singular, isso é, gera muitas emoções. Então, eu falei aqui um argumento positivo, certo? Que tem se destacado. Apesar disso, verifica-se no nosso país o acesso do cinema não é disponibilizado, seja pela falta de investimento, seja pelo alto custo das empresas para assistir um filme. Ó, apesar disso, liga ideias opostas, positiva e negativa. Tá? Outro exemplo. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura todos os direitos dos cidadãos e o acesso igualitário ao conhecimento de leitura e grazer. É o que eu tenho uma ideia positiva. Porém, vistas que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica. Então, a Constituição assegura uma coisa, mas na realidade é outra. Então, ó, ideias opostas ligadas por um operador adversativo. Tá bom? Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais. Então, ó, ele louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas. Positivo. No entanto, o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas e aplicativos, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e os produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Então, ó, apesar de ter mais informações, essas informações são cada vez mais direcionadas, ligando ideias opostas. Isso é, tá? Também operadores de tempo. Tá? Isso é o último, tá, gente? Operadores de tempo. Aí é o que a gente mais usa, né? Na época em que isso aconteceu, enquanto isso acontecia, a gente usa esses conectivos, esses operadores de tempo, para localizar as ações dos eventos que a gente está falando, tá? Aconteceu isso aconteceu isso na sociedade logo que o governo fez isso, tá? Enquanto o governo fez isso, a sociedade faz aquilo. Então dá essa ideia de tempo, tá? Esse tempo habitual, simultâneo, anterior, posterior, não importa, tá? Então, ó, quando, enquanto, apenas, mal, antes que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que, desde que, logo que, desde que, aí vai, tá? Então, ó,
sempre indicando tempo. A gente indica tempo para fazer essa relação temporal para argumentar com momentos diferentes, por exemplo. Tá? Nunca é demais quando o preço é de menos. Logo que foi escolhido para substituir o italiano Albino Luciano em 78, João Paulo II foi assunto de capa da Veja 13 vezes. Então, assim que aconteceu, ele foi feito. Tá vendo? Desde o início da expansão da rede, a mídia tem vinculado propagandas, quer dizer, desde essa época, então, essa ideia aí, posterior até hoje. Quando você foi embora, chegaram outros convidados, sempre que ele vinha, ocorrem problemas, e mal você saiu, ela chegou. Mal indicando aí tempo, tá? Mal é um advérbio, né? Mas aí, quando eu digo você foi mal educado, né? Você foi de forma ruim, né? Mas aí indica tempo. Mal você saiu, ela chegou. Esse mal que faz pouco tempo que ela saiu, né? Você chegou. Tá vendo aqui, ó? Mais alguns exemplos, né? Nas redações, né? Essa problemática ocorre porque quando conteúdos previamente selecionados, ó, tá vendo? Quando isso acontece, né? Indicando o tempo. Ó, a frase do filósofo alemão mostra que enquanto o Estado e a escola não garantem direitos iguais na educação dos surdos, tal minoria ainda está sofrendo. Lembre que quando você fala enquanto, tem que ter duas ideias, tá? Enquanto uma coisa acontece, acontece outra. Também esse enquanto também dá ideia tanto de tempo, quanto também de simultaneidade, de proporção também. Tá certo? Isso, exatamente. É grande, gente, é porque para a gente dar tempo de ver todo o assunto, senão a gente não vai dar para ver. Ó, cujas aulas sempre apresentam um bom profissional, então dá a ideia de tempo. Tá? Então, aí tem mais alguns exemplos. Nós temos aqui ó, um exemplo de John Lennon, uma frase dele, ó, a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos, né, no mesmo tempo. Aqui é uma frase bíblica, né, de Eclesiastes, enquanto a vida, a esperança, quer dizer, ao mesmo tempo que a vida e a esperança. Isso aqui é de adversidade, tá? Eu botei, acho que tá errado aqui, deixa eu tirar logo. Se for em bruxo aqui, seria do exemplo de adversidade. É bom que eu já corrijo logo. Pronto. O assunto é grande, agora é importante, né? Vamos lá. Depois você assistem. Agora, vejam que ele é essencial para você fazer uma redação. Viu? É essencial. Enquanto... Aqui, ó. Isso aqui também eu botei de adversidade. Ele é importantíssimo para a redação. Quem tem problema aí em fazer a ligação dos seus termos, né? Já terminou. A gente vai agora ver algumas questões de Enem. Como é que isso cai na prova de linguagens? Tá? Ó, o soneto de finalidade, acho que vocês já ouviram falar, né? A gente vai trabalhar Vinícius de Moraes daqui a pouco. Cadê? Vinícius de Moraes diz, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ó, enquanto, dando ideia de tempo. Então, para a gente terminar, eu queria que vocês, rapidinho aí, a gente faz isso aqui para terminar a aula. São 4 questões do Enem, eu vou ler rapidinho e vocês vão me dizendo aí a resposta que vocês acham que é. Tá? Lembrando que eu falei que o Enem bota caixa de banana, tá certo? Então, o Enem aqui nessa questão, vamos vendo aí, faz o gabarito de vocês aí. Não olhem a resposta não, façam sozinhos, tá certo? Vejam, quando vocês forem fazer uma questão do Enem que estiver falando sobre elementos do texto, vocês vão lá e riscam. Isso acontece muito no Enem e na UPE. Vejam. Aqui tá, o Enem quer saber, ó, as ideias veiculadas no texto organizam estabelecendo relações que atuam na constituição do sentido. Que relações são essas? São os operadores. A respeito, isso antes de ler a prova, tá? Antes de ler o texto. A respeito disso, identifica-se no fragmento que. Aí ele fala sobre além disso. Aí você vem aqui, ó, grifa além disso. Mas também. Onde é que tem mais também aqui?
Pode ir? Onde é que tem? Vocês estão vendo aí mais também? Ali, ó, e ao lado do infarto. Qual linha? Qual linha? Não estou nem enxergando. Segunda linha, ao lado do Mas infarto. também. Estão vendo como é que é uma forma interessante de fazer a questão quando tem esses elementos? Aí vai lá. Como morte súbita em derrame. Vocês estão vendo isso aí? Depois Aqui. de mais também. Massa. Aí também. Onde é que tem também? Depois de glicose no sangue. É na primeira, Que linha? segunda, terceira, quarta, quinta linha. Massa. Quinta linha. Massa. E fatores. Bicho, eu tô cego. Aqui. Então, o Enem adora fazer questões assim. Agora, vocês estão vendo que não é uma questão de oração subordinada, não sei o que, não. É para saber se você entendeu no texto como se organiza e o autor escolheu esses elementos. Massa. Aí vamos cada um por si. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Mas também da ideia de contraste. Da ideia de quê? De soma, de adição. Está errado. O termo como introduz uma generalização. Problemas como não é generalização, é exemplificação. Ele está dando exemplo. O termo também exprime... Qual seria a resposta, gente? A letra D. O termo também exprime uma justificativa. Não, gente, também indica adição. O termo fatores retoma coercivamente níveis de colesterol e glicose no sangue. Cadê? Não, também Cadê? Não, também não retoma aí fatores. Também ajuda a diminuir o estresse, aumentar fatores que. Então, fatores retoma aumentar a capacidade física e diminuir o estresse. Resposta, letra A. Estão vendo como é importante aí? Todo mundo acertou aí? Então, todas as aulas que a gente viu sobre coesão é para a gente chegar nesse ponto aqui. Vamos rápido, para a gente ver as outras. Essa é mais simples. Drummond, Carlos Drummond de Andrade, vai ver ele daqui a pouco, viu? Daqui a 2 semanas a gente vai ver aula de mais um assunto de literatura. O mundo é grande e cabe. Cadê? Isso aí é uma caixa de banana, viu? Tenham cuidado aí para vocês responderem essa. Dê uma lidinha aí. O mundo é grande e cabe na janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve desejo de beijar. Nesse poema, o poeta realizou uma opção linguística. Né? Ele fez uma opção estilística, né? Um estilo. Ele reiterou determinadas construções e expressões. Que é isso? Lembra de reiteração? Ele repetiu com o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre frases. Está vendo? Conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas no sentido de que esse I aqui, será que ele está dando ideia de adição ou de oposição? Não. O mundo é grande a fim de caber? Não. Vê, o mundo é grande e cabe. Ele é grande, mas cabe. É a ideia de oposição. Quer dizer, apesar de ser grande, ele cabe. Isso dá a ideia de oposição. Tá certo? Então, quando eu digo o mundo é grande e cabe. Se a frase fosse assim, o mundo é pequeno e cabe, seria adição, porque é pequeno e cabe. Agora, ele é grande e cabe. Então, dá a ideia de... Isso é uma caixa de banana muito grande. Então, presta atenção.
O I nem sempre dá ideia de adição, tá? Por exemplo, ó, eu fui à escola e assisti aula. São duas ideias positivas. Ó. Fui à escola e assisti aula. Adição. Fui à escola e não assisti aula. É oposição. Ó. É como se fosse fui à escola, mas não assisti aula. É como se aqui também fosse. Ó. O mundo é grande, mas cabe. O mar é grande, mas cabe. O amor é grande, mas cabe. Quer dizer, apesar de ser grande, ele cabe. Tá bom? Aí tem a explicaçãozinha, depois a gente vê. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, duas condições aqui que se repetem. Muito interessante, né, João Vitor? Muito bem. Ó, terceiro, só falta mais uma questão para a gente terminar. A autora emprega por duas vezes o conectivo mas. Isso tem a ver com o assunto que a gente viu agora, né? Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade, quer dizer, a estrutura do texto, a organização do texto e a função do texto, esse conectivo mas, me digam aí se vocês conseguem achar onde esse mais, as duas vezes que o mas está. Tem um aqui. Vocês estão vendo o outro? Aqui. Aí ele vai dizer, a pergunta é, será que esse mais tem a mesma função ou tem funções distintas? Então vamos ler rápido. Isso é de Clarice Lispector. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha rapidinho, a cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava... Vai terminar já. O calor era forte no apartamento, que estava um pouco pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que ela quisesse podia parar de enxugar a testa, olhando calmo o horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, esse mais primeiro aqui dá a ideia de adversidade, mas o segundo está reafirmando não só esse, mas apenas esse, quer dizer, e esse apenas. Então, o mais aqui tem ideias distintas. E por último, para a gente terminar, aqui no texto tem um aliás, e o Enem pergunta qual é a função desse aliás aqui, tá? Então, a função dele é conectar uma frase anterior com a posterior. O aliás não dá ideia de adição, uma coisa com outra. Beleza, crianças? A aula é longa, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença. E amanhã, estudem bem esse assunto, revejam lá no YouTube, porque é importante para vocês escreverem na redação bem coesa. Tranquilo? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula. Fiz com todo carinho para vocês, espero que tenham gostado. Tá bom? Professor, obrigada pela aula. Até amanhã, a gente vai debater o tema da redação amanhã, tá bom? Obrigado. Até amanhã, gente.